Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar das movimentações dos bastidores do Botafogo, que finalmente, pelo menos até a próxima confusão, tiveram um final feliz, né? Dá para dizer assim. Uma sexta-feira, o acionista majoritário da SAF Botafogo, no mesmo dia em que o CEO, Tairo Arruda, não é mais o CEO, né? Sai do Botafogo por desavenças com a gestão do John Textor. No mesmo dia, o próprio John Textor usa as redes sociais do Botafogo para afirmar e verdadeiramente confirmar que o Botafogo não está mais na lista do transfer ban da FIFA, resolvendo o pagamento com o Atlanta United e com a MLS por conta do Thiago Almada, da dívida referente ao Thiago Almada. A informação que nós temos é que esse pagamento seria feito ou em duas vezes, com metade sendo feita agora e diluindo-se outro pagamento, a outra parte em um ano, ou em três vezes. Essa informação das três vezes foi passada pela primeira vez na Rádio Tupi pelo jornalista Thiago Veras. Três parcelas, né, parcelas iguais, e o Botafogo realizando esse pagamento ao Atlanta, tirando o seu nome do SPC da FIFA, né? Isso é bom porque agora chega uma época de maratonas. As maratonas já começam no domingo. Para o Botafogo pode até não importar muito o jogo contra o Vasco, a não ser por ser um jogo de futebol, por valer 3 pontos, por valer a moral para a próxima partida, que também é um clássico, né, contra o Fluminense. Mas em termos de classificação, Campeonato Carioca em si, o Botafogo ele já está classificado a 2 rodadas, né? 2 rodadas de antecedência, e só vai decidir ali primeira colocação. Não acredito que ninguém tire a primeira colocação do Botafogo, né? Acho difícil que algum clube, seja Boa Vista, seja Madureira, possa vencer as suas partidas, né? Pode acontecer, é futebol, mas eu acho difícil. E o jogo contra o Vasco vai ser um jogo bem equilibrado. A gente vai falar do Vasco aqui também, principalmente porque o Botafogo vai poder escalar jogadores que, se conseguir, né? Se o Botafogo conseguir no decorrer da semana, domingo agora improvável, né? Deve mesmo colocar alguns atletas do Sub-20. O Botafogo deve até protagonizar aí estreias, né? Jogando com os titulares. O Gabriel Abdias, que jogou já Campeonato Carioca, ainda não jogou com alguns titulares, né? Marquinhos já jogou, o Cauã Toledo já jogou, o Kadir já jogou. Alguns atletas já estão mais experimentados. Cadu, né, teve a sua oportunidade contra o Fluminense. E o Botafogo deve repetir boa parte desses meninos contra o Vasco da Gama, num confronto que vale só para o Vasco. Vale para o Vasco classificação. O Vasco, nesse momento, pode ficar fora. Ele está em 4º lugar, ele pode ficar fora se o Sampaio Corrêa ganhar do Flamengo, é difícil. E se o Vasco perder para o Botafogo. O Botafogo deve mesclar, porque tem aquela regra da FERJ, né, que não pode botar tantos jogadores que não sejam titulares. Esse conceito de titular, eu gostaria de saber como é que a FERJ afere isso, né? Porque quem decide quem é titular ou não é o treinador. Mas o Botafogo deve, mais uma vez, mesclar, né, jovens do Sub-20 com jogadores reservas. O Botafogo, pelo que eu soube, não vai colocar Alexander Barbosa, Danilo, Arthur Cabral, enfim, dificilmente vai colocar esses atletas. Até o Montoro dificilmente vai jogar na partida contra o Vasco da Gama. E a notícia fica, acho que hoje a notícia boa para o botafoguense é essa, né? De repente, no final de semana, já poder anunciar o Marco de César, né, um zagueiro que já está praticamente acordado com o Botafogo, zagueiro do Racing, e voltar a carga pelo Medina. A imprensa argentina falou que a negociação esfriou devido à situação do transfer ban. Agora o transfer ban foi derrubado. O Botafogo pode voltar a carga pelo Christian Medina, excelente jogador. O Botafogo também deve ir ao mercado, buscar mais um zagueiro, né? A expectativa aí de que um zagueiro do Cruz Azul, indicado pelo Anselmi, possa também fechar com o clube. E domingo tem Botafogo e Vasco, né? Vasco e Botafogo em São Januário. E diferente do Botafogo, que perdeu o jogo contra o Grêmio, né, 5-3, mas acho que o torcedor entendeu muito mais que foi uma derrota por conta de falta de peças. O Botafogo não tem as peças por conta do transfer ban. O transfer ban agora caiu. Então acho que a vibe do Botafogo ela é diferente da vibe do Vascaíno. O Vascaíno tem os reforços. Trouxe aí o Cuiabano,
o Brenner, o Marino Rinestrosa, alguns jogadores até bem cotados no mercado. Os reforços estão lá, os resultados não. Para vocês terem ideia, Campeonato Brasileiro, nos últimos 10 jogos o Vasco não venceu nenhum. Agora um empate com a Chapecoense e a derrota para o Mirassol. Né? E não dá para dizer que as 2 primeiras rodadas do Vasco foram contra equipes aterrorizantes. O Vasco jogou contra o Mirassol bem diferente do Mirassol do ano passado, e contra a Chapecoense, que é uma equipe que, apesar de ter feito 4 gols no Santos, é uma equipe que vai lutar para ficar na primeira divisão. Né? E agora precisa saber o que fazer. E aí? Vai depositar a confiança toda no Flamengo e botar um time misto contra o Botafogo para poupar? Porque no meio de semana tem jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. O que o Vasco vai fazer? O Fernando Diniz já não é de hoje que está com um trabalho sob risco. A torcida já não fecha com o Fernando Diniz. Não há nada no elenco que indique um desgaste esse ano. Ano passado muito se falou em desgaste, que o Fernando Diniz tinha perdido elenco, tinha perdido o Felipe Coutinho e tal. Aí foi para a final da Copa do Brasil, acabou esse papo, né? Agora que a sequência não está tão boa, já se começa a falar novamente que o Fernando Diniz perdeu o elenco, que o time não consegue mais rodar na mão do Diniz e tal. E muito fácil falar quando a coisa está dando errado, que a culpa é do treinador. A grande verdade é que o time do Vasco contra a Chapecoense criou muitas oportunidades, dominou a Chapecoense e foi incompetente. Né? A verdade é que o Brenner perdeu 5 gols feitos, o Felipe Coutinho não jogou nada, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, errou na formação da barreira, errou na defesa, na hora da cobrança de falta do Jean Carlos. Assim, aí não dá para jogar só na conta do Fernando Diniz. Mas a grande verdade é que o Vasco chega muito pressionado. São Januário não deve ter um bom público para esse jogo, apesar de valer para o Vasco classificação no Campeonato Carioca. E a vibe é essa, o Botafogo com um misto, jogadores do Sub-20 e o Vasco da Gama. O Fernando Diniz ainda não decidiu com que roupa ele vai para o samba de São Januário, que vale a vida para o Vasco no Cariocão. Mas também, se o Flamengo fizer o que se espera, o Vasco está classificado com derrota, com empate e, claro, com vitória. O que vai pegar para o Vasco aí é que pode ser que, se o Vasco ficar na 4ª colocação, role um Vasco Fluminense. Aí não é interessante nem para o Vasco, nem para o Fluminense, né? Logo nas quartas de final do Campeonato Carioca. E do outro lado também, se o Botafogo vencendo, ele se isola ainda mais na liderança do seu grupo e pode enfrentar o Flamengo, né? Ele pode enfrentar o Flamengo. O Flamengo nesse momento está fora da zona de classificação, mas o Flamengo pode ser o 4º colocado. E pode ficar fora também. Pode também ser o 3º, dependendo do saldo de gols, tá? Ele pode tirar uma diferença de 2 gols do Boa Vista e ultrapassar o Boa Vista. Pode tirar uma diferença de 3 gols do Madureira e ultrapassar o Madureira. Isso, Madureira e Boa Vista perdendo, né? Então tem muita coisa ainda para ser decidida em termos de posição no Campeonato Carioca nesse fim de semana. Mas a notícia boa hoje fica por conta do John Textor anunciando aí nas redes sociais do clube o fim do transfer ban. E aí, será que as contratações vêm agora? Fico por aqui no Dois Toques, a casa do futebol.